O Corinthians hoje tomou de 4-0 do time do Flamengo. O Flamengo ganhou de 4-0 do time do Corinthians. E o jogo não teve nem muito tempo para qualquer reação do Corinthians. Essas são imagens dos bastidores quando o Dorival Júnior chegou. Ele chegou para assistir o jogo. Ele foi contratado pelo Corinthians, assistiu o jogo ao lado do Fabinho Soldado, que é o executivo do Corinthians. Está ali o Fabinho do lado direito do Dorival, do lado esquerdo aqui da tela. O Corinthians já está de volta a São Paulo, o Corinthians já voltou a São Paulo. E o jogo foi assim, né? Com 8 minutos, o Flamengo já estava ganhando de 1-0 e metido uma bola na trave. Esse foi o primeiro gol do Arrascaeta, chute de fora do Arrascaeta. Do Cebolinha, esse do Arrascaeta, né? O Cebolinha fez o primeiro, o Arrascaeta fez o segundo, os dois chutes de fora. Depois dessa saída, futebol como ele é irônico, né? O Hugo, que teve problema no Flamengo por causa de uma saída de bola, acabou dando essa bola de presente para o Pedro e o Pedro, de primeira, fez o gol, não deu tempo do Hugo voltar. E esse foi o pênalti, né? Em cima do Arrascaeta, do Coronado e o gol marcado pelo Pedro. 4-0. Bom, primeiro assim, ó, acho que não há dúvida que o Flamengo... O Palmeiras perdeu o jogo hoje, a gente vai falar daqui a pouquinho, mas acho que ninguém tem muita dúvida, hein, Rudy, que Flamengo e Palmeiras vão brigar pelo campeonato. Não. E eu falei semana passada, o pessoal brigou comigo, que eu acho que o Palmeiras tem o melhor elenco que o Flamengo, e eu continuo com essa opinião, apesar da vitória. Porque o Palmeiras contra o Corinthians, o Palmeiras também jogou bem assim, só que não foi tão efetivo como o Flamengo foi. Foram jogos contra o rival. E hoje o Flamengo foi muito efetivo, fez 4-0. E aí fez a diferença de gols que o Palmeiras não conseguiu fazer no jogo. Mas eu mantenho a minha opinião, Kleber. Eu ainda acho o elenco do Palmeiras, por mais que tenha perdido, vem de uma altitude, eu ainda acho melhor que o do Flamengo, com todo respeito aos flamenguistas. Um ataque desse deveria ser um pouco mais efetivo, talvez? Paulinho, Estevão, Vitor Roque. Aí, o Kleber vai falar, a gente vai falar, o Palmeiras, mas vem da altitude, né, Kleber? Também não foi um jogo tão fácil jogar lá, não é fácil. Também, mas lá ganhou. Posso puxar por outro lado, vai? Vamos falar do elenco do Corinthians, por exemplo, que não tem elenco, o Corinthians. Do Corinthians. Puxei para o outro extremo do jogo de hoje, né? A gente está falando tanto do Flamengo aqui, do Palmeiras, mas o Corinthians... Não tem elenco? Não tem um meio-campo. Hoje joga com 3 atacantes. Falta um meio-campista ali, falta zagueiro. Não tem... Quem é da base do Corinthians hoje? Base? Base. Quem veio da base que está jogando? Léo Maná. Tem? Bidon. Não, de titular o Bidon. Bidon. Titular o Bidon. De titular o Bidon. Ainda tem o Léo Maná, que joga, tem de vez em quando. o Maicon. Tinha O Maicon também é da base. O João Pedro. O Maicon é da base. O Rian é da base. O Maicon é da base. O Rian é da base. O Donelli estava jogando. Não, mas também. O Danelli também. Titular é o Bidon. Só o Bidon. Titular o Bidon. O Léo Maná, que de vez em quando joga. O Tchoca, que andou jogando, sumiu, né? Não jogou mais depois da falha na Você nem Libertadores. se machucou não? Não. Sei. Lateral, tem um outro... E hoje tinha um meio-campista. O Coronel estava no jogo. Ficou no banco. Não é a mesma proporção que tem o Galo, Eu cheguei a pensar que o elenco do Corinthians, ainda tenho dúvida se é um elenco assim tão ruim. Não estou dizendo que é um elenco para você comparar com Palmeiras e Flamengo e tal. Mas eu não acho que seja um elenco tão ruim. Mas eu não sei se vocês vão tem buracos. Vocês vão me convencer Tem alguns buracos. Eu acho que o Corinthians precisa melhorar nas laterais, precisa melhorar na zaga, tem que ter uma alternativa diferente na zaga. Ele é um time que, para atacar, ele se expõe muito. Falta um pouquinho de equilíbrio e acho que é um problema. Mas aí acho que um técnico melhor resolve. Então, eu fico vendo um meio-campo com Ranielli, Bidon e Carrilho e não consigo ver o meio-campo desguarnecido. Não é ruim. Não, e nem desguarnecido. Não, sim. Porque Mas você as tem... reservas desses caras dão muito abaixo, eu acho. Não sei. Eu não achei se o Maicon é tão ruim assim. Eu acho que eles não estão no nível dos reservas do Flamengo e do Palmeiras, mas você com uma ideia de jogo diferente, eu acho que o Corinthians pode render mais. Cristiano, sinceramente, um elenco sabe quando ele é pior que os outros? Sabe. Pô. Sabe? Sabe. Vocês sentem. E quando um técnico... Não, mas sabe por quê? Porque isso que o Dodô fala, eu acho que tem uma ponta de maldade. Quando ele diz que o elenco é menos bom do que os outros, mas com um técnico melhor pode melhorar,
Eu acho que tem uma ponta de maldade. Não para chegar no Palmeiras e no Flamengo, né? Mas você pode melhorar o jeito de jogar, a consistência de jogo, isso é E fato. você está falando do técnico que foi campeão paulista. E o Corinthians não era campeão desde Mas 2019. assim, cara, com todo respeito, o Corinthians mereceu ser campeão paulista. Não? Mereceu. Ah. Só que assim, a temporada tem a Libertadores, tem o Campeonato Brasileiro, a temporada é longa. Eu acho que o time que tem mais elenco, que tem melhores jogadores e um bom técnico para gerir isso aí, eu acho que vai mais longe. Eu acho que o Ramon é um técnico... pro Não é Corinthians- bom técnico? Eu acho que ele é um técnico que chegou no topo ali, chegou no limite. Para tirar o Corinthians da zona do rebaixamento, como tirou bem o ano passado, e enfrentou o Campeonato Paulista de igualdade com o Ele Palmeiras. pode e São fazer Paulo. um bom trabalho em outro clube? Eu acho que ele vai fazer mesmo, é o mesmo teto que ele teve no O Corinthians. que você acha, Cris? Meio da tabela para baixo. Você era a favor da troca? Eu nunca sou a favor da troca. Ah. Para falar a verdade, eu acho que o nosso futebol brasileiro precisa dar mais crédito aos treinadores. E é por isso que eu acho que a gente cobra tanto dos treinadores e a gente troca demais. Né? A gente pede reformulação, a gente pede tudo, mas a gente também não dá chance. Mas com a história do Memphis ali, ficaria difícil. Depois da entrevista do Memphis, não ficaria, não? Pois O que é. você acha Como é também? que isso repercute dentro de um elenco? Assim, eu posso falar por mim, do Dodô também pode falar. Eu acho que na nossa geração era diferente. Muito diferente. Vocês não falariam isso? Era o time diferente, não tá a gente cobrava evoluindo. ele diferente. Vocês iam falar lá dentro. Não ia ser Talvez. bem aceito aquilo que Não ele ia falou lá ser- fora. Isso que o Cristian está querendo falar. Porque uma declaração que expõe Todo mundo. todo mundo, Hierarquia, aí tem uma né? conversa. Exatamente. Então acho que o cara já não falaria porque sabia que ia ter problema dentro do vestiário. Mas assim, eu não acho que o Ramon caiu por causa dessa entrevista. Eu acho que já vem... Não sei. Isso foi a gota d'água para o Ramon sair.